Deixe-me só achar aqui, irmãos, os slides do nosso último momento de hoje. Apenas recapitulando o que nós já trabalhamos, deixe-me só achar aqui, pensei que tivesse... Aqui. Nós falamos aqui já sobre 3 assuntos e esses assuntos eles estiveram correlacionados. Ontem nós falamos sobre a sedução do pensamento de esquerda, ou seja, a maneira como esse pensamento seduz e ele arquiteta planos para destruir e se consolidar na nação e também no coração da pessoa. No caso da nação, nós vimos então as 4 fases, só para lembrar mais uma vez. Nós vimos a desmoralização, né? Igreja, escola, etc., que é uma forma de desmantelar aquilo que está consolidado na sociedade. Depois vem a desestabilização, e apenas resumindo, a mídia é muito utilizado para esse processo. A crise, que é quando você tem a necessidade de ter uma mudança significativa, e aí vem a normalização, que é já a implantação de um sistema já consolidado, autoritário na sociedade. Vimos também que as pessoas elas são seduzidas, sobretudo em ambiente acadêmico, quando é oferecido a ele uma falsa intelectualidade, uma falsa moralidade ou virtude e, por fim, uma falsa liberdade. Depois nós seguimos falando sobre a estrutura religiosa do pensamento de esquerda, percebendo que eles fazem apenas substituições dentro daquilo que eles mais odeiam, que é o cristianismo, mas utilizam essas estruturas para de alguma forma se nos apresentar como uma religião pagã, uma religião ateia. E há pouco nós vimos a total, absoluta, inegociável possibilidade de um crente assumir seja qual for a pauta de esquerda, porque no momento em que eu faço isso, eu sempre usando o exemplo de outras religiões, quando eu faço isso, eu comprometo todo aquilo que está consolidado como evangelho. Por quê? Porque parte já do princípio da antropologia, que é contrária. Nós cremos na depravação total do homem, eles creem que o homem nasce bom. Outros aspectos que eu não coloquei aqui, mas a propriedade privada é algo consolidado e criado pelo Senhor Deus a nós, eles são contrários a isso, então são contrários a tudo aquilo que o Senhor Deus faz. Vimos que eles atacam frontalmente, diretamente, cada mandamento da lei moral de Deus. Nós vimos isto. E vimos também os tipos de socialistas dentro da igreja, que vai desde o convicto, que é aquele que ele tem problema de caráter mesmo, ele defende, não está nem aí, para ele é importante. Temos aqueles também que são tolos, que acham que estão do lado certo da história. Tem aqueles que se colocam como neutros, não vamos discutir política, e aí a igreja sendo enganada o tempo todo. E por fim, os socialistas funcionais, gente boa, crente, que até tem um discurso contrário ao pensamento de esquerda, mas uma pautazinha outra ali, não tem jeito, ele descobre que de alguma maneira ele acredita que o Estado ele deve agir para além daquilo que lhe compete, que é o que está em Romanos 13. E aí encerramos falando que o conservadorismo de fato é a saída. Mas quando nós pensamos em conservadorismo, é interessante porque muitas pessoas acreditam que o conservadorismo moderno, ele nasce com um cidadão chamado Edmund Burke. Ele foi criado por puritanos, mas ele mesmo, ele estava ligado à igreja anglicana, e quando ele percebe, ele era do partido Whig, né? O Tory, que era mais consolidado no conservadorismo, mas quando ele vê, por exemplo, os horrores da Revolução Francesa, ele escreve uma carta que se transforma num livro, que se chama Reflexões sobre a Revolução Francesa, e esse livro é considerado como o mais importante para consolidar o pensamento conservador na modernidade. E na atualidade, o autor que é considerado como importante para pensarmos sobre o conservadorismo é o Russell Kirk. Ele é um norte-americano muito conhecido,
Ao lado deles nós vamos encontrar outros teóricos de mesmo calibre, como, por exemplo, Michael Oakeshott, que também é uma pessoa que escreve muito. Nós temos muitos escritores hoje que são considerados. Recentemente faleceu um grande conservador filosófico, que é o Roger Scruton, e que também tem muitos livros escritos sobre isso. Enfim, nós temos um bom material sobre conservadorismo. E há uma disputa sobre eles, não é? Pensando sobre conservadorismo, porque que tipo de conservadorismo eu vou adotar? Então a gente vai começar discutindo sobre isso. Muitos vão dizer que o conservadorismo não é uma teoria, é uma reação. Você reage contra uma situação. Você reage quando? Quando as suas liberdades, quando o seu direito de ir e vir, quando você percebe que aquilo que foi construído ao longo da história, de maneira devagar, orgânica, está prestes a destruir. Como Michael Oakeshott, ele mesmo diz, é mais fácil você destruir o que está construído do que construir uma nova realidade. É assim que acontece. A esquerda é assim, destrói tudo, como estão tentando no Brasil, destruir a família, a educação, o coração das pessoas, porque na verdade o maior problema do pensamento de esquerda é que eles são assassinos da alma. O que eles fazem na verdade com jovens na universitária é esmagar e matar a alma desses jovens. Eles saem como zumbis daquele lugar, e isso reflete inclusive no próprio físico deles, não é só na mente. Então, alguns dizem que o conservador é esse, ele está ali, ele, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Então ele tem uma reação. Outros conservadores, como um conservador muito importante também para a gente entender o que é esse movimento, chamado Robert Nisbet, também um norte-americano já falecido, ele era sociólogo conservador. Ele vai dizer que não, ele vai dizer que o conservadorismo ele possui o que ele chama de uma dogmática, de uma teoria. Eu estou convencido, amados, na minha humilde opinião, eu acredito que o conservadorismo ele aglutina esses dois aspectos. Ele é uma reação de fato, você reage contra aquilo que é precioso para você, mas ele também possui ao longo de muitos anos estudos que trazem de certa forma uma forma de pensar acerca do mundo em que nós vivemos. Por isso que o conservadorismo ele sempre está atrelado ou submetido a algum tipo de cosmovisão. Aí você vai dizer o seguinte, mas o conservadorismo ele não é uma cosmovisão? Não, ele não é uma cosmovisão. Ele é apenas um conjunto de elementos, de valores, e que para aquele que se coloca como conservador, esse conservadorismo dele, ele está submisso a uma cosmovisão maior, e é isso que a gente precisa de fato entender. Por isso que quando a gente fala eu sou conservador, a pergunta que a gente faz é, mas que tipo de conservadorismo? De fato, todos os conservadorismos, eles partilham de aspectos gerais, que eu vou trazer aqui para vocês, mas existem nuances e existem cosmovisões dos quais esse conservadorismo está atrelado, que pode ser um problema para nós crentes, e a gente precisa entender isso. Aliás, no contexto de Brasil, isso fica muito claro. Por exemplo, existe um tipo de conservadorismo que também é chamado de tradicionalismo, que é chamado de conservadorismo perennialista. Talvez o nome mais famoso desse movimento é um camarada chamado René Guénon. Ao lado dele também tem os Schuon, Fridtjof Schuon. Então tanto o Guénon quanto o Schuon, eles são precursores desse tipo de conservadorismo. Qual é o problema do conservadorismo desses dois? É que eles vão dizer que todas as religiões, sobretudo as grandes religiões, elas partilham de uma mesma essência. Então eles vão olhar para o islamismo, o catolicismo romano, o protestantismo, Hare Krishna, budismo, eles vão tomar todas essas religiões e dizer, todas essas religiões elas possuem uma essência que converge. Então isso de fato é um problema para nós. Talvez para um nome bastante conhecido, que
parece-me que caminhava muito nesse tipo de conservadorismo perennialista, embora ele tenha tido um problema de relacionamento com Schuon. Primeiro ele estava atrelado a ele, mas aí romperam, e aí ele tem um conservadorismo que se afasta um pouco do perennialismo, mas é o recém-falecido Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele começa, tanto que Olavo de Carvalho, houve uma época da vida dele que ele era astrólogo, depois ele passou a ser muçulmano, ele se tornou islâmico durante um tempo, e aí então ele entra no perenismo de René Guénon, mas como ele tem com Schuon uma desavença muito grande, ele foge disso e ele termina como católico romano. E Olavo de Carvalho tem sido uma grande influência no Brasil, inclusive dito pelo padre Paulo Ricardo, que é um padre famoso também, que é conservador. O próprio padre diz assim: o Olavo de Carvalho, sem dúvida nenhuma, tem sido um grande instrumento para fazer com que protestantes se convertam ao catolicismo romano, porque você entra de fato nessa vibração, nesse tipo de conservadorismo, e aí você começa a porta de entrada, que você se torna ali monarquista e simpatiza com isso. Não que seja errado, se é que a tradição reformada ela é republicana, mas tudo bem, mas é uma porta de entrada, e aí você tem mais a religião da monarquia, qual é, e aí você tem a religião ancestral, a religião mais antiga. Isso de fato é problema. Então a gente precisa entender que quando nós falamos em conservadorismo, existem conservadorismo que em alguns aspectos são um problema para nós como cristãos reformados. Existe, por exemplo, também o conservadorismo reacionário. O conservadorismo reacionário é aquele que diz o seguinte: você tem que pegar o modelo do passado e aplicá-lo literalmente hoje. Os teonomistas, por exemplo, são reacionários. Então ele diz o seguinte: se lá na lei diz que o adúltero tinha que morrer, então nós temos que matá-lo aqui literalmente. Claro que nós temos simbolicamente isso, porque o nosso símbolo de fé sabiamente diz que deve considerar morto. É isso que faz, mas é considerar, não é matá-lo. Mas eles dizem não, você tem que de fato matar. Filho que é desobediência, dissoluto, beberrão, mata, entende? Então isso é o reacionarismo, e ele de fato é um movimento muito estranho, e ele é conservador, ele possui o lastro, mas esse conservadorismo ele está debaixo dessa cosmovisão reacionária, ou debaixo dessa cosmovisão perennialista. Existe o conservadorismo ateu, talvez um dos mais conhecidos no Brasil seja o Luiz Felipe Pondé. O professor Luiz Felipe Pondé, ele é um conservador, ele mesmo se coloca como um liberal conservative, ou que em outras palavras é um conservadorismo liberal, mas todo conservador na economia ele é liberal, sobretudo pensando nos clássicos. Aí não tem tempo para dissertar sobre isso, mas é outra coisa bem interessante também. Mas, por exemplo, o professor Luiz Felipe Pondé, ele celebra e enaltece Nietzsche. Aí não dá, né, camarada? Aí não tem como, né? Porque não tem como estabelecer um conservadorismo também baseado no niilismo de Nietzsche, porque Nietzsche foi alguém que lutou contra a igreja, contra o evangelho. Ele não era necessariamente, ele não era socialista, mas ele foi alguém que depreciou, ele tirou a preciosidade, os valores. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que não basta ser conservador, você tem que entender que tipo de conservadorismo você defende. Ser conservador é unânime, nós temos que ser na verdade, mas que tipo de conservadorismo eu estou pensando? É claro que todo conservadorismo ele traz algumas características, e eu destaquei 10 aqui, foi o que eu pude assim rapidamente pensar e trazer para os irmãos quais são de fato as características que nos une a nós, com os reacionários, com os perennialistas, com os que são católicos romanos. Por exemplo, se você pensa no Edmundo Burke, ele se consolida como um conservador protestante, até de linha reformada. Mas você tem também o Louis Ambrose de Bonald, que também, e o Joseph de Maistre, que são dois intelectuais franceses que são conservadores, sim, têm bons textos, mas que afirmam que a verdadeira religião é a Igreja Católica Romana.
Então a gente tem que ter esse espaço. Mas quais são as características aí que nos unem? Eu coloquei 10 aqui. Primeiro, a crença da imperfeição humana. O ser humano, ele não é propenso ao acerto, ele é propenso ao erro. É por isso que todo conservador não admite que o Estado tenha domínio sobre tudo, porque o Estado não é um ente. O Estado é formado por pessoas, seres humanos. Esses seres humanos são pecadores, muitos são ímpios, são movidos pela depravação total, pelo egoísmo. Então, se você concede muito poder a essas pessoas, isso é problema para nós, por causa dessa antropologia. Então, sim, o conservadorismo, ele converge com a visão reformada da depravação humana. Inclusive, alguns até colocam isso, o pecado. A segunda característica é o sentido da realidade. Todo conservador, ele tem a coragem de se afastar das narrativas, das ideologias e tentar olhar a realidade como um todo, olhando todo o universo. Então eu não vou pontuar um ponto. A sociedade ou a humanidade não pode ser vista só pelo viés da economia, só pelo viés da política, só pelo viés da religião, só pelo viés social propriamente dito, mas eu tenho que olhar para um todo, dentro desse universo, da criação do Senhor, em todas as áreas. Então é por isso que se busca de fato o sentido da realidade. Buscar o sentido da realidade é olhar para o todo. Terceira característica, os testes do tempo. O que significa dizer isso daí? Porque tudo que foi construído organicamente, quando eu falo organicamente, eu estou dizendo que é algo que surge da própria sociedade, não é mecânico, imposto por um governo, mas é orgânico, é das bases para cima. Tudo que é construído ao longo do tempo e é testado pelo tempo. Então você tem ali há décadas, você tem séculos, você tem milênios de construção, por exemplo, de um valor moral. Está baseado obviamente na lei moral do Senhor, mas eu quero falar mais pela perspectiva do próprio conservadorismo, e que de fato esses valores nos humanizam. Certas construções culturais, elas promovem uma vivência aceitável da própria sociedade. Então não é algo que foi inventado por alguém num gabinete que escreveu um livro lá, O Capital, e aí agora nós vamos aplicar. Não é uma pessoa que escreve lá sobre como deve ser a sociedade e agora nós vamos fazer isso. Não, o tempo de fato ele vai mostrar o que é bom e o que é ruim para a sociedade. Em quarto ponto, e isso é importante dizer também, porque o conservador, ele não é contra a mudança, ele não é contra a reforma na sociedade, ele é favorável. A diferença é que ele é prudente. Não é uma coisa que alguém dá uma canetada, ou que promove um movimento revolucionário e destrói o que tem para implantar algo novo. Não, o conservador ele é prudente. É por isso que ele vai dizer que todas as mudanças têm que partir das bases. Então, o meu bairro tem que ter muito mais poder do que os deputados de Brasília, porque quando eu estou no meu bairro eu sei o que eu preciso, e esses grupos então eles vão criando as suas necessidades e as possíveis soluções, testando isso de todas as formas e prudentemente realizando mudanças na sociedade, mas não de cima para baixo, como o Estado impondo, mas como uma necessidade da própria sociedade, agindo prudentemente. Em quinto lugar, todo conservador, ele crê numa sociedade comercial, ou seja, aqui diz claramente o seguinte: todo conservador ele é liberal na economia, e é mesmo. Ele vai zelar pela total liberdade econômica, é a liberdade do mercado. Ele vai acreditar com aquilo que Smith dizia, que ele chamava de mão invisível do mercado. Então o mercado ele se ajusta. Adam Smith dizia que o açougueiro ou o padeiro, ele não vende pão ou carne porque ele está preocupado com a fome alheia. Ele vende porque ele é egoísta, porque ele quer ganhar dinheiro. Só que ele depende do vendedor.
Então ele tem uma forma de tratar esse vendedor. E aí então é exatamente esse aspecto que vai trazendo o equilíbrio. Então o conservador, ele crê nisso. O conservador, ele não admite que o Estado decida sobre as questões ligadas à economia, ao trabalho, mas a própria sociedade, ela consegue, ela faz isso. Sexto, nós somos minarquistas, ou seja, o Estado tem que ser mínimo. Ao Estado cabe apenas a proteção das liberdades e a proteção da propriedade privada, e estabelecer, julgar, retificar os abusos pecaminosos e criminosos que possam porventura surgir desta relação, propriedade privada, liberdade individual. Esse é o Estado, é só isso. O Estado não tem que cuidar de estrada, de saúde, de habitação, de pagar meia entrada, de como é que o cara vai pagar o trabalhador, como é que ele vai ter aposentadoria, nada. O Estado não tem que fazer nada disso. E veja que isso é algo que não vem de uma canetada, mas isso vem, por exemplo, pelos princípios do próprio Evangelho. Se você quiser saber como que a igreja deve olhar para o Estado estando num mundo gentio, veja o que Paulo diz em Romanos 13, é ministro de Deus. É por isso que eu só me submeto, eu só reconheço a autoridade do Estado como ministro de Deus, se ele converge com a lei moral de Deus. Se ele afronta a lei moral e transforma essa afronta numa lei, eu tenho a obrigação de me insurgir. Quer um exemplo? Aborto. Você acha que o Estado determina que o aborto é liberado e agora eu vou dizer, não, eu tenho que me submeter, porque não vou me submeter a isso. Isso é um crime, eu não posso fazer isso. O Estado, por exemplo, diz que movimentos sociais têm o direito de invadir propriedade privada e tomar a força. Não, eu tenho o dever de me insurgir. Assim como, se um Estado ele se torna tirânico e ele extrapola todas as questões dadas a ele, não, eu tenho sim o direito dado pelo Senhor Deus. O Estado não é Deus, o Estado não é uma entidade intocável, ela tem que ser ministro de Deus na vida dos subalternos, crentes e descrentes, é isso que ela tem que ser. E para ser ministro de Deus, tem que aplicar a lei. E que lei é essa? É a lei moral de Deus. É óbvio que se o Estado, por exemplo, decide que as igrejas não vão mais reunir no dia de domingo, tem que reunir no dia de segunda-feira, nós vamos nos submeter a isso? Não, o Estado mandou, a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao Estado. Não. Daí a ideia de que esse Estado ele tem que cumprir apenas a sua função é mínima. O Estado tem que ser pequenino, enxuto e forte. É isso que o Estado tem que ser. E essa é a visão geral do conservadorismo. Sétimo, a sociedade dos indivíduos e das instituições. Aqui é interessante pensar, amados, porque aqui é aquilo que Abraham Kuyper, e não é original dele, você tem muitos conservadores anteriores a ele que vão trabalhar essa questão que ele chamava de soberania das esferas. O que traz a ideia muito clara de que a sociedade ela é dividida em esferas. Você tem a esfera da família, você tem a esfera da educação, você tem a esfera do trabalho, de sindicato, seja como for. Você tem várias esferas. Nenhuma esfera pode se sobrepor à outra. Elas estão lado a lado. E nestas esferas está o Estado. O que faz a mente estatista, a mente coletivista? Tira o Estado dessa posição, que está ao lado de outras, e bota lá em cima, e ele vai reger todas elas. O Estado não tem que se meter sobre o que deve ser ou não deve ser feito, quanto é o que é correto e o que não é correto na família. Ele não tem o direito ele não tem que criar a lei da palmada, ele não tem esse direito. Não pode existir interferência. O Estado não pode interferir em nada, ele tem que apenas cumprir o seu papel
conforme aquilo que o Senhor Deus revelou. E como estamos falando aqui de características gerais do conservadorismo, esse estado deve ser mínimo. E essa sociedade deve estar dividida em esferas, e são soberanas em si. A esfera da família dentro da sociedade, ela é soberana em si. E o que está acima de todas as esferas não é o Estado, é Deus. É o Senhor Deus que está acima. Ele tem o direito de interferir porque é soberano. Ele interfere em qualquer uma delas, rege qualquer uma delas, conduz. E todas as ações de Deus são justas, santas, são perfeitas. Então nós descansamos nele, mas não o Estado assumindo essa posição. O conservadorismo também vai olhar para o valor da transcendência e da moral judaico-cristã. Todo conservador, ele admira o cristianismo, ainda que seja ateu. O Luiz Felipe Pondé tem um curso, ele fala sobre a antropologia bíblica. Ele tem um curso, aí ele contou dizendo que muita gente que participava dos cursos dizia assim: você se converteu ao cristianismo? Ele disse: não. Ele disse: mas então, por que você perguntou isso? Não, porque você mostra, ele disse que é belo e tal. Não, eu olho para o cristianismo, eu olho para o judaísmo e vejo uma beleza inquestionável. Ele mesmo dizia o seguinte: eu sou ateu porque eu sou preguiçoso, porque duro, e muitos homens tiveram estofo e inteligência suficiente para provar a existência de Deus. Como eu sou preguiçoso, prefiro ser ateu. Ou seja, ele é ateu, ele não crê, mas ele respeita o cristianismo, ele respeita o evangelho. Todo conservador é assim. Você toma os conservadores, eles não vão olhar para a estrutura judaico-cristã e escorraçá-la. Estávamos hoje no almoço falando de um conservador, que o pastor Milton Júnior tem lido também, que é o Theodore Dalrymple. Ele é ateu, mas o pastor Milton lê muita coisa dele e fala assim: cara, é o que eu defendo. Esse cara é corajoso, é peitudo. É aquilo que porque para todo conservador, ele olha para o evangelho como responsável pela criação de uma sociedade livre, uma sociedade que possa desfrutar, e isso de fato nos torna devedores. Então eles reconhecem isso, mesmo os ateus. 9, a desconfiança como postura. Todo conservador é desconfiado, ele tem que ser, senão ele não é conservador. Por isso que conservador não tem político de estimação. Ele não atrela ao nome do candidato que ele pensa em votar ao ismo, né? Se fosse o candidato Alfredo, então ele não é um alfredista, ele não defende o alfredismo, não, porque toda a postura do conservador naquele momento eu vou votar nesse candidato porque para mim é o melhor, mas eu vou estar sempre vigilante, e eu estou sempre desconfiando. É por isso que é importante a gente perceber que o que move o conservadorismo é o que em filosofia a gente chama de ceticismo. Desconfie. Você votou no candidato, beleza, é joia, mas desconfie. O conservador é assim, ele não é ingênuo, ele não crê em messias políticos, seja quem for. Ele não crê em ungidos da política, não. Todo ser humano é propenso ao erro, isso inclui também aqueles em quem ele votou. E ele precisa ter essa posição, essa postura cética. E em 10º e último lugar, algumas pessoas depois me procuraram falando acerca disso, o espírito pessimista. Todo conservador é pessimista, não tem para onde ir. Todo ateu, cristão, reformado, romano, seja o que for, todo conservador ele tem. E é interessante que o Roger Scruton, ele fala sobre a vantagem do pessimismo em nós, porque aí nos faz cada vez mais não ser ingênuo em acreditar em promessas voltadas à política e à economia. Somos desconfiados e também somos pessimistas. E aí é interessante, porque olhando para isso, volta a pergunta: tá, todo conservadorismo ele
possui essas características, mas afinal de contas, qual é o nosso conservadorismo? Nós que somos reformados, nós temos um, e que em certos aspectos podem diferenciar-se de outros, como eu coloquei lá em cima, o perennialismo, o reacionarismo, o ateísmo. Você tem diferenças e que para nós é interessante. Então, como que se dá esse conservadorismo bíblico reformado? Falando de maneira bastante introdutória e rápida. Primeiro, a cosmovisão reformada, ou seja, o nosso conservadorismo tem que estar debaixo da minha cosmovisão reformada. Então isso me diferencia de outros conservadores, porque de fato a supremacia não é Edmund Burke, nem Russell Kirk, a supremacia é de Cristo, e a sua revelação é a Ele. O meu conservadorismo tem que estar dentro desta macrovisão, dessa estrutura sobre criação, queda, redenção e consumação. Tudo que eu olho a partir do meu conservadorismo tem que estar inserido nesses aspectos, sempre com o desejo de glorificar a Cristo. Então, se eu oro para que tenhamos um governo futuro de paz, se eu oro e luto e faço a minha campanha pessoal, tudo é lícito, para que a esquerda não vença as eleições, mas eu preciso entender que no final das contas, eu não devo fazer isso como motivação primeira, um país legal. Eu tenho que fazer isso porque eu sei que isso vai tributar mais glória a Cristo. É isto. Porque se você coloca um presidente conservador, ele vai lutar pela família, ele vai respeitar as igrejas, ele vai ter essas características, ou algumas delas que são interessantes para a glória de Cristo. Não que Cristo dependa, até porque, como eu disse, irmãos, o próximo presidente da República do Brasil será colocado por Deus. Ele vai colocar, e aí ele vai manifestar ou a sua graça ou o seu juízo, e ele é perfeito. Então, nunca esqueça isto. Porém, nós podemos sim fazer a nossa parte, mas às vezes somos ludibriados em fazer isso por uma mera posição política. Não, eu devo fazer isso como tudo que eu faço deve ser para a glória de Cristo, porque eu só consigo exaltar ao Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas, quando eu faço por meio de Cristo. É por isso que toda a nossa vida é cristocêntrica, é por isso que o culto é cristocêntrico, porque Cristo, Ele é a presença de Deus Pai, Ele é o representante legítimo de Deus Pai no culto, e essa presença se dá pelo Espírito Santo, que também é o Espírito de Cristo. É por isso que quando nós cantamos no culto, Cristo está presente e canta conosco. O som que chega até o Pai não é o dos meus lábios, é o de Cristo. É por isso que um bebezinho, Deus retira dele o perfeito louvor. Por meio de quem? Por meio de Cristo. A oração é conduzida por Cristo, por meio do Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então nós somos nada, irmão. Nós somos pecadores, somos falhos, somos inconstantes, mas Cristo é tão misericordioso que, como mediador, Ele nos conduz ao Pai. E a política também tem que ser assim. Você já tem o seu candidato para a presidência da República? Eu tenho, e vocês já sabem quem é, mas é para a glória de Cristo. Tem que partir desse ponto. Eu não posso fazer isso apenas como uma reação política, mas eu devo buscar sempre a glorificação do meu Senhor. É por isso que o nosso compromisso cristocêntrico tem que estar presente no meu conservadorismo, nas minhas atitudes. É por isso que quando eu penso na soberania das instituições, nas esferas sociais, como eu disse aqui, que advém do conservadorismo reformado holandês, que é uma tradição que começa com Groy van Prinsterer, passa por Abraham Kuyper e culmina em textos de Duyvert. Essa ideia das esferas sociais, ela é maravilhosa. E por que ela é maravilhosa?
porque ela vai colocar todas na mesma linha, e o Estado, família, em mesmo pé de igualdade em termos de soberania, e sobre todas elas paira o reinado de Cristo, Cristo reinando sobre todos. Então, quando eu penso nessa estrutura das esferas, não é porque eu acho bacana, porque é o mais adequado, não, é porque para nós reformados concede glória devida a Cristo. Por isso que eu vou entender qual é o papel do Estado. Eu entendo perfeitamente quando eu entendo que o Estado existe para proteger a liberdade e a propriedade privada e punir os abusos decorrentes desses dois pontos. Aí eu pergunto assim, irmãos, por que nós temos essa visão do Estado? É porque o Edmund Burke diz que é o melhor? É porque Michael Oakeshott escreveu um tratado sobre isto? É porque Roger Scruton escreve sobre política partidária? Não. É porque essa estrutura de Estado está revelada nas Escrituras Sagradas. É porque o chefe de Estado, ele tem que ser ministro de Deus. Em alguma medida, ele deve glorificar, ainda que ímpio, mas na sua atuação, deve refletir a lei, a justiça de Deus. E nós, como crentes, celebramos isto. Por isso nós entendemos qual é o papel do Estado. Quando eu digo que o Estado tem que ser pequenino, não é só porque, também, mas não é só porque eu quero pagar menos imposto, eu quero ter mais liberdade. Isso também, claro, é justo, eu também luto por isto. Mas em primeiro lugar, é a glória de Cristo, é a glória do meu Deus. Então a minha visão política, ela não está dissociada do restante da minha cosmovisão, mas eu devo olhar para Cristo. Quando nós pensamos na atuação do Estado, eu queria dar o exemplo dessa imagem aí. Quem gosta de futebol sabe do que está acontecendo. Você tem um jogo de futebol, você tem dois times. O alvo desse time, que é contra esse, é colocar a bola naquele gol, e desse colocar naquele gol. Só que existem regras. Essas regras é para que não haja abuso, como por exemplo um camarada lá pegar a bola para debaixo do braço e sair correndo e jogar no gol. Não é assim, isso é abuso. Você não pode agir assim. Para que aconteça o jogo, é necessário aquele cara que, coitado, a mãezinha dele, que é xingada, não está no gibi, que é o juiz. Todo mundo sabe, eu não gosto de futebol, mas você que gosta de futebol, você sabe muito bem disso. Qual é o juiz perfeito? É aquele que é discreto, não interfere no jogo, mas é firme para manter a ordem no campo. Esse é o juiz. Esse é o papel do Estado. O Estado, ele está ali para isso. O Estado não vai dizer o seguinte: a partir de agora eu sanciono a lei. O Corinthians vai poder fazer carregando a bola com a mão, mas o Vasco só com a cabeça, quicando lá para botar no gol. Não, ele não decide isso no campo. Ele não é alguém que vai agora dizer o que deve acontecer. Não, ele está ali para cumprir a lei. Ele está ali para manter a ordem. Esse é o Estado. E é poderoso. Ele tem que ser discreto, mas ele tem um cartãozinho vermelho na mão dele, que ele expulsa um jogador, e o jogador sai, não tem negócio de sai, senão entra a polícia e leva. Ele tem autoridade. A mesma coisa deve ser o Estado, destituído de qualquer ideologia política. Esse é o problema do Brasil, porque quando a gente olha hoje para o Estado, e a gente olha hoje para o magistrado, está tudo não, mas na sua grande maioria, tudo ideologizado, inclusive armando o cenário para o futuro. Não se enganem, mas nós entendemos que o papel do Estado para a glorificação do nosso Deus deve ser o Estado mínimo. Então, o que eu quero dizer, concluindo, é que o nosso conservadorismo, ele precisa ser cristão reformado. Eu tenho que continuar cristão, apegado a Cristo e ao Evangelho,
E ao mesmo tempo, esse evangelho, obviamente, está pautado na cosmovisão reformada. Aí sim, eu tenho um conservadorismo que vai, ao meu ver, glorificar o nome de Cristo, porque se eu sou conservador, é para a glória do meu Cristo. E aí eu quero concluir aqui, trazendo esses 4 pontos para nós refletirmos, não é? Em primeiro lugar, meu amado, o cristão é, por definição, um conservador. Por isso que se você adere à esquerda, você está comprometendo o seu cristianismo. Todo cristão, ele é conservador. Por quê? Porque ele está apegado, inclusive, a verdades que estão entre nós desde quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, começou a escrever a Escritura Sagrada. O nosso ponto está lá. A sociedade muda, cria leis injustas, mas o nosso ponto está lá. E isso é conservadorismo. É você entender que todo esse processo construiu, e em dados momentos da história deu certo, porque vem de Deus. Então você não pode ser progressista, você não pode ser socialista. Se você é cristão, você tem e deve ser conservador. E não tenha vergonha disto. Já disse, não preciso repetir. É qualquer conservadorismo? Não. Mas não tem como você ser um cristão reformado socialista, ou um cristão reformado positivista, ou um cristão reformado progressista. Não tem. Porque esses pensamentos colocam a perder o evangelho. Mas o conservadorismo, nós somos, ainda que seja por reação, devemos ser conservadores. Mas é claro que esse conservadorismo não pode ser um fim em si mesmo. Aí é idolatria. Eu acreditar que pelo conservadorismo, e se ele for implantado, teremos dias melhores no Brasil. Irmão, não caia nessa. Mesmo um político conservador, ele pode sim decepcionar. Lembra quando eu disse que o conservador é sempre desconfiado e pessimista? Porque é assim mesmo. Sabe por quê? Como diz Santo Agostinho, não estamos tratando, quando tratamos de política, da cidade de Deus, da história sagrada, da providência do Senhor. Estamos lidando com a história da cidade dos homens, onde aqui jaz no maligno. Então não podemos perder esses referenciais da Escritura Sagrada, mas devemos sim submeter a nossa visão a estas questões. Não podemos cair na armadilha da esperança irrestrita no conservadorismo. Meus irmãos, a esperança não está no conservadorismo em si, a esperança está em Cristo. Ele é superior a tudo. Não é o conservadorismo. O conservadorismo é uma ferramenta que, no nosso caso, olhando para esses conservadores holandeses, né? Abraham Kuyper, ele criou um partido que é o partido antirrevolucionário. Não, o cara era, né, raiz mesmo, conservador raiz. Esses elementos nos ajudam, mas são ferramentas que para nós faz com que o Senhor seja glorificado. Então a minha esperança não está na filosofia conservadora. A minha esperança está no Senhor e no Evangelho, e naquilo que o meu conservadorismo converge e se ajoelha e se submete à grandiosidade de Cristo sobre todo. Por isso, esta corrente de pensamento, o conservadorismo, para nós só faz sentido se estiver cativa aos pés de Cristo. Por favor, meu irmão, nunca esqueça isto. Não permita que a euforia filosófica do conservadorismo roube do seu coração este princípio fundamental. Devo ser conservador como cristão? Sem dúvida nenhuma.
Mas essa corrente, ela só faz sentido na minha vida se estiver debaixo, cativa, aos pés do meu Senhor, Cristo, o amado de nossa alma.